A New Age Dawns é o nome dado a uma série de músicas da banda holandesa Epica, que tem como temas centrais alguns valores da antiga civilização maia e também como que a humanidade está lidando com a própria existência nos dias de hoje. E esse verdadeiro tratado filosófico, idealizado pelo Mark Jansen, o guitarrista e compositor da banda, fala sobre as condições que são necessárias para que a gente saia dessa era de caos, essa era de desconexão, e entre nessa nova era, uma era onde reina a paz, o amor e esse sentimento de conexão com a natureza, com o divino e uns com os outros. Mas essa mudança de mentalidade só é possível quando a gente olha para trás, para os nossos antepassados, quando a gente olha para as nossas origens e a gente descobre ali os valores que a gente perdeu nos dias de hoje. Só então que a gente vai alcançar essa proatividade na vida. A gente não vai ficar com aquele sentimento de deixa a vida me levar. A gente vai ser senhor do nosso próprio destino. E a gente vai conseguir arquitetar o nosso próprio universo. Então essa série, a New Age Dawns, ela teve início no álbum Consigned to Oblivion, lá em 2005, com 3 músicas mais uma introdução, e depois foi continuado no álbum Design Your Universe, de 2009, onde nós temos mais 3 músicas que encerram essa saga. Para vocês entenderem melhor todos os conceitos que o Epica quis passar nessa música, eu dividi esse vídeo em alguns tópicos e eu vou destrinchar um a um aqui para a gente entender melhor. Então se você gostou desse tema, você já deixa o like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus outros amigos, suas amigas que vocês acham que também vão curtir esse conteúdo. Ah, e o Epica também tem uma outra série chamada The Embrace That's Mothers, que eu vou deixar aqui nos cards para você ouvir depois o vídeo que eu fiz também comentando sobre essa série, que fala sobre religiosidade, sobre como que a religião pode ser um problema nos dias de hoje. Então é isso, vamos pro vídeo. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou comentar aqui sobre a civilização maia, que é a tema central da primeira parte da saga A New Age Dawns, que se encontra no álbum Consigned to Oblivion, que aliás esse álbum todo ele é baseado na cultura maia. Então essas músicas não seriam diferentes. Então lá em 2005, o Mark Jansen ele leu um livro sobre os maias e ele começou a ficar fascinado pela cultura maia e por como que eles lidavam com o mundo ao redor. Para o Mark, um dos aspectos mais interessantes da cultura maia era essa capacidade que eles tinham de enxergar Deus em todas as coisas. Era uma cultura politeísta, então os deuses habitavam no mundo ao nosso redor. Não era igual o Deus da religião católica, que está onipresente, mas ele está em outro lugar, ele está num outro plano. Então as pessoas viviam mais conectadas com o divino e também conectadas umas com as outras e também com a natureza. Então essa conexão, de uma maneira geral, que existia na cultura maia, foi algo que se perdeu ao longo do tempo. E agora na nossa civilização ocidental, atual, agora século XX, século XXI, a gente perdeu essa conexão. Então a ascensão e o declínio do povo maia pode ser entendido como uma metáfora para a nossa própria ascensão e queda da nossa relação com Deus, a nossa relação com o divino. A gente tinha uma relação no passado que era mais forte, mais presente, e a gente se perdeu hoje em dia. Aí vai aquela crítica de que hoje em dia a gente só pensa em bens materiais, em dinheiro, e a gente perdeu toda essa capacidade de se importar com algo maior. E a primeira música dessa saga, a New Age Dawns, é a introdução do disco Consigned to Oblivion, que se chama Hunab Ku. E essa é uma maneira muito interessante de começar a saga, porque esse nome, Hunab Ku, ele faz referência a uma falsa divindade maia. Porque quando os espanhóis chegaram lá na região onde hoje é o México, El Salvador, Honduras, que é onde habitava o povo maia antigamente, eles chegaram lá e eles descobriram que os maias eram politeístas. Mas o grande objetivo dos missionários que chegaram lá era converter aquele povo para o cristianismo. Então como que a gente ia conseguir colocar na cabeça deles a ideia de um Deus que não está ali nas cachoeiras, na chuva, no fogo, e sim está em outro plano, é um Deus só, uno. Então essa figura do Hunab Ku, na verdade, foi uma figura que foi introduzida pelos missionários europeus na cultura maia para tentar fazer com que suavizasse essa passagem entre uma religião politeísta e uma religião monoteísta. O Hunab Ku seria o criador do universo. Mas na verdade não é. Na verdade, na cultura maia, até a chegada dos europeus, não havia registro da utilização desse termo, Hunab Ku. Então foi uma coisa que foi colocada ali à força. Na verdade, os maias cultuavam uma deusa como criadora do universo, chamada Itzana.
Agora, nessa segunda parte, o Mark Jansen propõe que a gente precisa tomar consciência dessa nossa desconexão com o universo, com Deus, com uns com os outros. Então, só da gente ter essa consciência já é um primeiro passo para a gente resolver o problema. Se nós não fizermos nada para mudar o curso dos acontecimentos, nós vamos continuar nessa era de caos, nessa era de desconexão que a gente está vivendo hoje em dia. Na música Consigned to Oblivion, a letra diz: como podemos deixar isto acontecer? E apenas manter nossos olhos fechados até o fim. Aqui a crítica é bem severa, é um puxão de orelha que diz que a gente não pode mais continuar nesse modo que a gente vive hoje em dia, sem pensar em nada, tudo no automático, Deus está muito longe da gente. E esse sentimento de que a gente não está fazendo nada aparece também nas músicas Mother of Lights e The Last Crusade. Qualquer coisa que aconteça em meus sonhos, eu sei que não pode ser pior do que isso. Então, eu prefiro dormir. Estou esperando, simplesmente à toa, pelo dia em que serei ouvido. Apenas me honre, eu o libertarei. Então prepare-se para se unir à última cruzada de todas. Então a gente vê que o nosso personagem está prostrado, ele está esperando que alguma coisa aconteça. Ele está esperando que algo divino, alguma providência divina caia sobre ele e consiga fazer com que ele mude de planos, de ação, que ele tome consciência. Mas isso vai mudar a partir de agora, porque nas próximas músicas, além da gente tomar conhecimento dessa nossa inação, a gente vai despertar. Agora a gente já saiu do disco Consigned to Oblivion e a gente está adentrando ao Design Your Universe. E a primeira faixa dessa saga A New Age Dawns, que aparece no Design Your Universe, é a música Resign to Surrender, ou Recusar-se a se render. Então o foco aqui é ampliado. A ideia aqui é uma busca pelo autoconhecimento. É você recusar que outros digam como você deve viver sua vida e ter esperança de que essa nova era vai renascer. O próprio nome da saga diz, né? A New Age Dawns, uma nova era que começa. Então vamos dar uma olhada aqui nesse trecho da Resign to Surrender. Quando pensamos que o fim é aqui, com quase toda a fé acabada, existe uma esperança ao longo do caminho e há uma nova era nascendo. Agora, depois de apresentar todos os problemas que a gente está afundado, o Mark começa a propor a solução. Então, as próximas duas músicas, que é a Kingdom of Heaven e a Design Your Universe, vão falar sobre ferramentas que a gente pode usar para voltar a ter essa conexão com o divino. Kingdom of Heaven é um verdadeiro tratado sobre como a humanidade pode e deve usar o melhor da ciência e da religião em seu favor. Ou seja, unir os dois lados, a fé e a razão. Essa é a primeira ferramenta que o Mark propõe para a gente se reconectar. E além disso, ele é muito claro de que se antigamente, na cultura maia, os deuses habitavam entre a gente, hoje em dia a ideia é ainda maior. É que nós mesmos somos deuses. Nós mesmos somos seres divinos. Isso fica bem claro nesse trecho aqui. Nós criamos o mundo que nos rodeia. Deus é cada alma viva. Então, se Deus vive dentro de nós temos a capacidade de criar. Afinal, Deus é a força criadora. Então não tem sentido a gente parar e ficar esperando as coisas acontecerem. Se nós somos deuses, nós podemos ir além, nós podemos usar essa força construtora a nosso favor e construir o nosso próprio universo. Design your universe. Arquitete o seu próprio universo. E outro conceito muito interessante que a música Kingdom of Heaven traz é a questão da iluminação. Quando você tem essa sabedoria, essa iluminação, essa coisa que fica clara dentro da gente, não tem mais escapatória, não tem como voltar atrás. Então vamos ver esse trecho aqui que fala sobre essa iluminação da mente. Nada aqui será o mesmo. Eu verei o mundo com olhos diferentes. E foi-me dada a clareza, a sabedoria que eu não posso negar. Então agora a gente chega na última música, que é a Design Your Universe, e aí vale aquela máxima do tio Ben lá do Homem-Aranha. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uma vez que a gente tem essa iluminação, a gente tem a responsabilidade de criar, sim, a nossa própria existência. Não dá mais para ficar lá no deixa a vida me levar. Isso fica bem claro também nesse trecho. Não podemos nos esquivar de nosso destino. Então, mostre responsabilidade, porque nós todos certamente temos um senso de nossa consciência. Agora a gente chega ao fim da saga A New Age Dawns. Ela se utiliza de vários conceitos, várias metáforas, para passar uma ideia que é basicamente simples, se você parar para pensar. É a ideia que a gente precisa aprender com as civilizações passadas, aprender com nossos antepassados, o que a gente pode aprender com eles para viver melhor a nossa vida hoje em dia. É uma espécie de autoanálise para descobrir o que ficou pelo caminho. Mas isso é um passo a passo, não é do nada que a gente vai conseguir mudar todo o nosso jeito de ser. Então por isso que a letra se propõe a ser um passo a passo mesmo. Primeiro a gente tem a consciência de que precisa mudar.
Depois a gente desperta e vai para a ação. Depois a gente toma a responsabilidade da nossa vida e aí sim nós vamos ser nossos próprios senhores, os senhores dos nossos próprios destinos. E hoje em dia essa mensagem é ainda mais importante se você parar para pensar que a gente vive num mundo onde a gente está conectado através de nossos smartphones, nossos tablets e computadores, mas às vezes a gente não está, na verdade, presente para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está no seu mesmo ambiente físico. Então esse puxão de orelha dessa saga A New Age Dawns pode ser interpretado também como uma necessidade da gente se reconectar com nós mesmos, com as pessoas que estão à nossa volta. Por fim, é um convite a uma tomada de consciência coletiva para que a gente possa sair dessa era de caos e entrar numa era de mais abundância, mais paz, mais prosperidade, mais fraternidade e, sobretudo, mais conexão.